Olá, meus queridos, tudo bem? A prof pede desculpas que eu não consegui gravar as aulas ontem, tá? Então eu tô gravando as aulas de ontem, tá? Hoje. Então a gente vai ficar sempre com um dia agora em atraso, mas aí vamos tentar colocar em dia isso, tá? Então hoje nós vamos corrigir as atividades da apostila do caderno de atividades, página 12 e 13, né? Que haviam ficado de tarefa de língua inglesa, tá certo? A atividade 1, vocês tinham que relacionar os 3 braços do governo brasileiro às suas definições, né? Então tinha lá o poder judiciário, judicial, executive and legislative, sorry. Então, qual que seria a sequência aí, né? Responsible for making sure laws are carried out and for managing the affairs of a nation or state. Isso é responsibility from executive, né? Responsabilidade do executivo. Então, letter B. Responsible for dealing with all legal cases involving the government, resolving conflicts between citizens and the state. This is responsibility from the judicial. Então, a responsabilidade do poder judiciário. E letter C, legislative, represents the Brazilian people and has the power to create and approve laws, né? Então, judicial são o poder judiciário, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal, executive é o president, né? E legislative são os deputados, né? Senadores que representam o povo brasileiro, ok? Number 2. Divide the word snake into political occupations. Aqui vocês tinham, né, a cobrinha com todas as palavras emendadinhas para vocês separarem em profissões políticas, né? Então nós tínhamos ali senator, prime minister, deputy, councilor, congressman, president, governor, mayor e queen, ok? Number 3, name the following political occupations using vocabulary from the previous activity. Então, aqui, as atividades, as occupations da atividade 2, vocês iriam usar aqui na atividade 3, tá? Então, a primeira ali, ó, a woman who rules for life in a monarchy and who usually inherits her position is the queen, né? An official, he is elected to be the head of the government of a city or town. Então, quem é o responsável pela cidade, né? É o mayor. Someone who is a member of a Congress, especially of the U.S. House of Representatives. They are the congressman or congresswoman. Someone who makes, discusses and votes on the approval of municipal laws. Councilor, que são os vereadores, né? In the legislative power, this person represents the population. Então, são os deputies. The head of government in most republics. Então, na maioria das repúblicas, quem é o chefe de governo? President. Someone who represents a state or the federal district in the legislative. Senator, né? Alguém que representa o estado, né? Distrito Federal no legislativo. É o senador. The head of the government in a parliament system, prime minister. Então, no sistema parlamentarista, a gente não tem o presidente, a gente tem o primeiro-ministro. E the leader of the government of a state, province, etc.
is the governor, né? O líder de governo de um estado, de uma província é o governador, certo? Number 4. Relaciona as colunas para criar sentenças condicionais. Então vamos lá. Letter A. If a candidate doesn't get over 50% of the votes, então, se um candidato não conseguir acima de 50% dos votos, o que acontece? The election will have a second round. Né? A eleição vai ter um segundo round, uma segunda etapa, né? Que é a segundo turno. O prof tinha esquecido do termo, segundo turno. Ai, caiu o brinco. Depois eu pego. Letter B. The election will start. A eleição começará quando, when the voting booths are ready. Então, a eleição começará quando a votação estiver pronta, quando as cabines, né, estiverem prontas. If the exit poll is positive, então, se como que a gente fala? Se as pessoas deixarem de votar, né? Se isso for positivo, Tom will be confident in his big win. Então, ele estará confiante na sua grande vitória. The election will be over. A eleição terá acabado. If a candidate gets more than half the votes. Então, aí não vai para segundo turno se o candidato tiver mais da metade dos votos. Aí já não tem segundo turno, certo? If William wins the election, it will be his second term. Então, se William vencer a eleição, será sua segundo mandato, né? Como a gente tem aqui no Brasil, muitos candidatos, muitos políticos que já têm segundo, terceiro, quarto mandato, né? Já tem carreira política. Muito bem, exercício 5. Complete the sentences in the first conditional using the verbs in parentheses. Pay attention to the verb tenses. Então, aqui, first conditional é formado por quais tempos verbais? Simple present, simple future, certo? A frase que eu tenho if é a frase que o verbo vai ficar no simple present, certo? A segunda frase, que é a consequência da condição, da condition, ela estará no futuro. Então, vejamos lá, letra A, a frase começa com if. Então, se a frase está começando com if, quer dizer que o primeiro verbo vai ter que estar no presente. Então, if Miguel runs for mayor, his friends will support. Então, letter A, number 5, letra A. Então, o primeiro verbo no presente, o segundo no futuro, will support. Letra B. Novamente, a frase começa com if. Então, quer dizer que esse primeiro verbo deverá estar no simple present. If Deborah, como é ela, vai acontecer como aconteceu aqui na letra A. O verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. If Deborah works as a campaign manager, she will travel. She will travel all over the state. Daniel and Gabi, aqui é uma frase para ser negativa, tá? Tá ali, not vote, certo? Tem if,
if? Não. Então, se não tem if, não vai ser no presente. Aqui eu vou começar essa frase com o futuro. Como que é o futuro na forma negativa? Eu posso colocar will not, como eu posso colocar won't. Então, won't vote this year unless they update. Como o meu sujeito é they, o verbo fica normal. Ah, prof, mas aqui não tem if, mas tem unless, certo? Unless faz a vez do if, tá? If Samuel studies, então, frase do if, verbo no presente. If Samuel studies political science, he will be. He will be able to write about politics. Stephanie, não tem o if, certo? Então, aqui a frase vai começar com will. Will start an internship in the electoral justice when she passes all the tests. O que vocês têm que estarem atentos é quando vocês tiverem terceira pessoa do singular, que vocês vão ter que colocar o verbo na terceira pessoa do singular, ou seja, que é usar o S, né, como aconteceu aqui na letra A, na letra B e agora aqui na letra E, tá? Exercício 6. Aqui vocês vão escrever sentenças usando as expressões dadas e o primeiro condicional. Então, ó, meu candidato ganhar. Então, ou seja, se meu candidato ganhar, então vamos lá, exercício 6. Se, então aqui, ó, vocês vão ter que acrescentar a condição, né? Se meu candidato, if my candidate wins, então, frase do if, verbo no presente, certo? If my candidate wins, his party, seu partido, né, o partido dele, o que eu tenho que pôr aqui? Futuro, né? Will make a big celebration. A big celebration, certo? Letra B. Politicians keep their promise. If politicians keep their promises, vírgula, we will see improvements really fast. Aí aqui, gente, é o restante da frase, tá? Restante da frase. We will see improvements really fast, tá? Voters be hesitant. Vamos ter que apagar aqui, né? Vou escrever lá em cima. Então, aqui, letra C. Se os votantes, né, os eleitores, are, né, porque é o verbo be. Então, se é verbo be, eu tenho que colocar no presente. Aqui está no plural, voters, portanto, are. Então, if voters are
are hesitant, vírgula, the election result will be a surprise. There be, normal, você vai colocar ele no presente, ó. If there is a fraud, se houver a fraude, if there is a fraud, elections will be cancelled. Letter E. If elections not happen, como é presente, então eu vou usar na negativa no presente, que é don't ou doesn't. Como eu tenho elections no plural, portanto é don't. If elections don't happen, se as eleições não acontecerem, qual que é o resultado disso? It won't be a democracy. Se não for por eleição, não é democracia, né? É isso. O exercício 7, você ia dar continuidade à frase, por exemplo, I vote. Então, if I vote, I will be part of the political system. Então, se eu votar, eu serei parte do sistema político, tá? Ó, a letra A. I run for the student council. Então, aqui seria se você concorresse ao conselho de estudantes da escola, né? Então, if I run the student council, o que poderia acontecer? O que você faria? Se eu concorrer, né? O que você fará? Se eu concorrer for the student council. If I run the student council, I will, aí, né? É pessoal. Young candidates get elected. If young candidates get elected. Se jovens candidatos forem eleitos, o que acontecerá? C. If no one votes. Se ninguém votar. If I am elected as a class monitor, se eu for eleito como monitor da sala, I will be a better student, I will help my classmates. Voters be well informed, if voters will be well informed. Então, se os eleitores forem bem informados. Então, aí vocês dariam sequência na frase de vocês, tá bom? Então, gente, por hoje é só, tá? Amanhã nós concluímos aqui com a apostila de inglês, se Deus permitir, tá bom? Beijinho para vocês, até mais.